Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O ataque a indígenas da etnia Gamela no Maranhão e o assassinato de 9 agricultores sem terra no Mato Grosso acenderam um novo alerta para a violência no campo. As disputas por terra ou água chegaram a triplicar em algumas regiões nos últimos 30 anos. Os números são da Comissão Pastoral da Terra, entidade de defesa dos direitos humanos ligada à Igreja Católica. É sobre esse cenário de agravamento dos conflitos no campo que eu converso agora com a deputada Elisiane Gama, do PPS do Maranhão. Este é o Palavra Aberta, programa da rádio e da TV Câmara. E eu sou Daniela André. Deputada, bem-vinda à Palavra Aberta. Obrigada, Daniela. Estamos aqui à sua disposição. Deputada, a Comissão Pastoral da Terra apontou que, especialmente desde 2016, está havendo um aumento nesses conflitos agrários e a gente acaba de assistir no Maranhão um grave ataque à população indígena. Como que a senhora avalia esse quadro? Olha, muito sério, né? O Maranhão e o Pará são estados que, infelizmente, capitaneam conflitos agrários. E aí entra, por exemplo, as populações e comunidades indígenas. O estado do Maranhão, infelizmente, não foi palco apenas desse último fato que nós estamos acompanhando agora. Nós tivemos aí 5 índios gravemente feridos, não é? Ferimentos, assim, Daniela, que são aterrorizantes. Eu conversei com os índios, nós tivemos uma audiência pública com a OAB no estado do Maranhão, o CIMI, que é a comissão, o Conselho Indigenista Missionário e várias outras entidades e organizações, e o relato que a gente ouve dos índios é uma coisa aterrorizante, não é? A forma como eles foram agredidos, tentaram decepar as mãos dos índios e depois tentaram cortar os joelhos desses índios. Então, uma situação realmente muito deprimente que demonstra uma total falta de humanidade em relação a essas comunidades indígenas. Infelizmente, esse é um retrato, como eu coloquei, do estado do Maranhão e também do estado do Pará. Eles lutam, tentam se reapropriar de um território, não é? Um trabalho que já deveria, inclusive, ter havido a garantia por parte da FUNAI. Os estudos deveriam acontecer para a demarcação desses territórios. Esse é um problema, inclusive, nacional. Há décadas nós não temos demarcação no Brasil e isso realmente é muito grave, muito sério. Há hoje um esforço muito grande envolvendo as entidades da sociedade civil organizada, a OAB, o próprio Ministério Público. Só para você ter uma ideia, Daniela, no estado do Maranhão, nós temos uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Maranhão para que essas terras pudessem ser demarcadas, ou seja, uma ação que deveria ser automática do poder público através da FUNAI, que é um órgão específico para isso. No estado do Maranhão teve que haver uma ação civil pública do Ministério para que pudesse endossar essa demarcação, ou seja, não há uma ação como deveria ser nas prerrogativas da FUNAI acontecendo. E isso não é, infelizmente, um problema apenas do Estado, mas de todo o Brasil, né? E aí você tem, na verdade, um descomprometimento com essas comunidades. Isso é muito claro quando você tem, por exemplo, uma CPI que é criada nesta casa, onde o foco, infelizmente, é criminalizar as atividades que são feitas pelos movimentos sociais, inclusive com indiciamentos de padres, não é? Do CIMI, não é? Da ABA, que é a Sociedade Brasileira de Antropologia e de outros órgãos mais. Ou seja, não há uma atenção voltada de fato para essas comunidades que deveriam hoje ter atenção e atendimento do poder público. A senhora está falando de um problema crônico, que é a demarcação. Não é um problema já de vários governos. A que a senhora atribui isso, essa falta de atenção nessa questão indígena? Envolve latifúndios, né? Envolve terras muito grandes, envolve pessoas com muito dinheiro, envolve um interesse econômico gigantesco. Então, toda vez que você vai quebrar essa lógica de ruptura, ou essa lógica econômica muito dominante, não é uma ação tão simples, não é? Se você for ver, inclusive, as ações do próprio governo, elas acabam, às vezes, pesando muito mais a mão em cima da população mais fraca, em cima do minoritário, e deixa, por exemplo, os grandes, não é? Aqueles que têm muito poder, imune de algum tipo de ação. Então, é exatamente o que está acontecendo quando a gente fala de demarcação. Por exemplo, você tem, no governo da presidente Dilma, foi o que menos demarcou terra na história do Brasil, não é? Desde a época da ditadura não havia tanta falta de atenção por parte dessas comunidades como nós
tivemos, por exemplo, tanto no governo Dilma como no governo Temer, que na verdade é o mesmo governo. A gente precisa deixar isso muito claro e essa prática continuou. Então, para mim, é muita falta de determinação e de vontade, de força, de ruptura dessas estruturas econômicas. Como não há essa prioridade, isso não é, infelizmente, problema de apenas um governo, né, mas de vários governos, você tem aí uma população que acaba sendo dizimada, as comunidades indígenas, não só as indígenas, né, mas as quilombolas, todas essas comunidades, na verdade, ribeirinhas, as comunidades minoritárias acabam realmente não tendo acesso àquilo que lhe é de direito, que é o espaço de terra. Você não pode, por exemplo, fazer uma defesa de direitos humanos ou defesa de comunidades, principalmente da área rural do Brasil, se você não dá para essa comunidade aquilo que lhe garante o sustento diário, que é a alimentação, que é a vida, que é exatamente o seu território, a sua terra. E isso, infelizmente, não está sendo garantido no Brasil. A senhora falou da CPI da FUNAI. Acabou de ser apresentado o relatório com esse indiciamento aí, mais de 100 pessoas envolvidas nessa negociação no campo. A senhora acha que a Câmara está dividida? Uma parte apoia essas iniciativas de demarcação e de reconhecimento de comunidades tradicionais, mas existe um movimento também contrário a essas iniciativas? Primeiramente, sobre o relatório da FUNAI, foi uma vergonha. Você tem aí os indiciamentos, você teve 14 antropólogos, você teve aí, por exemplo, 14 procuradores, inclusive fugindo da prerrogativa do que a CPI, na verdade, poderia fazer. Você tem, por exemplo, indiciamento de padres, você tem indiciamento de entidades, não é? Como o ISA, como o CIMI, não é? Como a ABA, como o CTI, enfim, de organizações que historicamente são reconhecidas internacionalmente na defesa de comunidades minoritárias. Então, faz o indiciamento e deixa de indiciar, por exemplo, latifundiários, empresários, pessoas que inclusive hoje são indiciadas e são investigadas até por homicídio, por inquérito da Polícia Federal no Brasil. E esses acabaram ficando, na verdade, de fora, ficando de lado. Isso realmente é um problema muito sério e grave. Por quê? Porque você acaba tendo dois pesos e duas medidas. Se está dividido ou não, mas é prioritariamente comandada pela chamada bancada ruralista da casa, não é? Uma bancada que, infelizmente, não prioriza as comunidades minoritárias, né? As minorias do nosso país. Então, é revoltante. Te falo com muita franqueza, é muito revoltante. Eu apresentei um voto em separado que a gente está lendo. Tivemos, inclusive, ações que não seguiram o rito normal do regimento que estabelece o funcionamento de uma CPI, muito claro do que foi desde o nascimento dessa comissão. Essa comissão não nasceu com um objeto específico e não nasceu com o objetivo em si de fazer a investigação. Ela nasceu de forma clara, de forma direcionada para atacar, sobretudo, aqueles que já se propagam e já fazem, na verdade, um trabalho de proteção das comunidades indígenas no Brasil. Deputada, e como que a senhora e outros deputados que são contrários a esse relatório do deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, pretendem encaminhar a votação e qual estratégia dentro da CPI e como que isso vai se refletir fora, o resultado desse Perfeitamente. relatório? O que acontece? Primeiramente, nós apresentamos um relatório em separado e voto em separado. O nosso e também de colegas do PT que acabaram também apresentando. Então, qual é o nosso objetivo? Primeiramente, tentar não aprovar o relatório. O que eu acho, inclusive, um tanto difícil, porque a gente já percebe na própria montagem da CPI quem está lá. Quem está lá são ruralistas, são pessoas que não têm nenhum interesse com essas comunidades. Então, mas vamos tentar reverter esse processo com a aprovação desse relatório paralelo. Se a gente não conseguir isso, nós vamos buscar nas instâncias necessárias, nós vamos buscar na Procuradoria-Geral da República, vamos buscar alternativas para que, de fato, não haja validade no relatório, porque não há validade no relatório. Aliás, essa CPI já nasceu não válida, porque nós tínhamos uma CPI anterior, onde praticamente todos os pedidos de quebra de sigilo foram embargados através de liminar pelo Supremo Tribunal Federal e que depois se tentou fazer uma CPI com o mesmo objeto, ou seja, fugindo, inclusive, de um regimento interno da casa. Então, nós vamos buscar no Ministério Público Federal, nós vamos buscar as alternativas necessárias para invalidar esse relatório, porque no nosso conhecimento e no nosso entendimento ele é inválido, porque ele não representa, de fato, aquilo que deve seguir um rito normal de uma comissão. Uma comissão parlamentar de inquérito, ela não tem que nascer para investigar ou para perseguir apenas um determinado lado de uma situação conflituosa. Você precisa fazer uma avaliação plena. Quando nós, por exemplo, não aceitamos as quebras de sigilos e convocações, nós pedimos também
a gente aprovaria tudo, mas que os requerimentos que estavam convocando empresários e outros mais, que eram indiciados e acusados, inclusive investigados pela Polícia Federal, também passassem. 14 requerimentos, por exemplo, e nenhum deles foi aprovado. Então, tudo deixou de fato de lado, ou seja, 2 pesos e 2 medidas. Então, não acaba agora, não é, muito embora a gente saiba que o relatório, do ponto de vista regimental, ele finaliza um processo de uma CPI, mas a nossa luta em relação às comunidades indígenas continua. Deputada, agradeço a participação. Nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Muito obrigada a você. Lembrando também que a Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara está fazendo uma diligência no estado do Maranhão, no município de Viana, para estar acompanhando a situação dos índios Gamela, que infelizmente foram gravemente feridos por fazendeiros na região. Já deixo o convite para a senhora retornar e contar aí como foi a diligência. Estou à disposição. Obrigada. A deputada Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, falou sobre conflitos agrários e a CPI da FUNAI. Eu sou Daniela André e este é o Palavra Aberta, uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Você pode assistir esta e outras edições também em nossa página na internet, câmara.leg.br/Palavra Aberta. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.